Imaginem atravessar um túnel assustador para acampar em um lugar cheio de fantasmas, onde a neblina nunca se dissipa, nem no verão, ou então conhecer um hospital onde anjos e ceifeiros circulam livremente e são vistos por todos. Esses e outros lugares estão no Alasca e é para onde a gente vai hoje. Mas antes que você se esqueça, deixa aí seu like, porque isso ajuda muito a gente. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Play, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos às assombrações no Alasca. Quando se fala em Alasca, a primeira coisa que vem à mente é muita neve, muito frio, isolamento, ursos, alces. É a perfeição da natureza. E o mais maravilhoso ainda é que, além de tudo isso, está cheio de lugares assombrados com histórias fantásticas. Então, sem enrolar mais, vamos conhecer 5 deles. Na cidade de Skagway, a pousada Casa Branca é onde está um fantasma que chamam de espírito gentil. Essa casa foi construída em 1902 e já foi hospital, já foi creche e já foi hotel. E depois de ser quase toda destruída num incêndio lá na década de 80, foi restaurada para voltar a ser uma pousada. E foi nessa mesma época que a aparição de um espírito começou a ser relatada pelos hóspedes. Segundo eles, uma moça muito jovem, bonita, aparecia de pé em frente às camas e também caminhava pelos corredores. O que mais surpreende é que as crianças sempre falam de uma moça que conversa com elas, que conta histórias e aparece acenando das janelas. Os pequenos não sentem medo e parece que gostam muito dela. Como a Casa Branca está no Registro Histórico Nacional, não foi difícil descobrir quem foi essa moça tão boazinha. Ela foi a proprietária da casa quando era uma creche. Cuidava e dava aula para as crianças do bairro. Não se sabe a causa de sua morte. Tudo que se sabe é que ela ainda ama e cuida de crianças. O hospital comunitário começou a funcionar em 1972. Cidadãos e autoridades de Fairbanks se juntaram e arrecadaram dinheiro para que todos os moradores do interior do país pudessem ser atendidos da melhor maneira possível. Mas, por mais cuidados que se tenha, por melhor e mais confortável que um hospital possa ser, quando chega a hora, não tem jeito, não dá para fazer mais nada. E como todos os hospitais são assombrados, o Memorial de Fairbanks também está cheio de atividade sobrenatural. Durante o dia, com toda a movimentação, talvez seja difícil presenciar alguma coisa de anormal, mas à noite, quando tudo está mais calminho, é que as coisas começam a acontecer. Os médicos de plantão e as enfermeiras, todos têm histórias para contar, desde pacientes aparecendo nos corredores escuros e atravessando as paredes, até a aparição dos ceifeiros. Já aconteceu de pacientes serem visitados por uma enfermeira que, segundo o que descreveram, já estava morta há muito tempo, mas que continua lá, cuidando deles e perguntando se precisam de alguma coisa. E enquanto as enfermeiras, as vivas, tentam descansar um pouquinho, a campainha de algum quarto toca, mas às vezes não tem ninguém internado naquele quarto, ou quem estava tinha acabado de morrer. E outra coisa que deixa os plantonistas com muito medo de circular pelo hospital de madrugada é o elevador, que começa a funcionar sozinho e abre as portas na recepção, deixando que alguém invisível entre ou saia. Mas é na maternidade que pode estar a maior quantidade de manifestações. São frequentes as quedas bruscas de temperatura e são vistos vultos flutuando pelo corredor. E tem também o choro de bebês, que deveria ser algo normal naquela ala. Deveria, mas não é, porque o choro vem do vestiário das enfermeiras, vem da estação de enfermagem ou do poço do elevador. Isso acontece com frequência. O que as enfermeiras dizem é que quando esfria muito rápido, as luzes piscam e esses vultos são vistos, não é um bom sinal não, porque sempre que isso acontece, um bebê está para morrer no berçário. E é dito e feito. Uma dessas enfermeiras chegou a ver um desses vultos perto de um bebê prematuro que estava na incubadora. Na mesma noite, ele morreu. Elas acreditam que esses vultos sejam anjos que vêm resgatar os bebês, mas outros dizem que são ceifeiros. Falando em ceifeiros, tem também muitos relatos de uma aparição que parece estar de túnica preta e um capuz. Ela entra e sai dos quartos. E quando isso acontece, algum paciente morre.
Muita gente diz que o lar para crianças Jesse Lee é o lugar mais assombrado do Alasca. Foi construído primeiro em outro lugar, em Unalaska, o Porto Holandês, em 1880. Depois de alguns anos passou a funcionar em Seward, porque o lugar era o maior centro de transportes na época. E o lar abrigava muitas crianças que de alguma maneira foram afetadas pelas muitas epidemias na zona rural no começo do século XX. E felizmente eu não encontrei nada que mencionasse qualquer tipo de maus tratos com os pequenos. Mas por outro lado, infelizmente, em 1964 um terremoto destruiu a casa e acabou com a vida de algumas dessas crianças. E por isso novamente o orfanato mudou de lugar, foi para Anchorage. Só que a construção de Seward foi comprada pela igreja metodista e ficou lá, fechada e abandonada, ainda com os estragos do terremoto. A casa é cercada para tentar evitar a invasão de curiosos e de caçadores de fantasmas que procuram o lugar por causa dos muitos relatos de atividade sobrenatural. Mas a proteção não serve de muita coisa não, porque sempre alguém consegue entrar e acaba testemunhando alguma manifestação. Mesmo durante o dia a construção é sombria, deixa muita gente com medo por terem a impressão de que são observados. Alguns até dizem terem visto alguns rostos olhando pela janela. Só que ao anoitecer, que a atividade se intensifica, e aí os vizinhos têm medo até de passar na rua. Do lado de fora é possível ver luzes lá dentro, mas todo mundo sabe que não tem eletricidade. Às vezes são flashes, como relâmpagos. Outras, parece que alguém anda lá dentro carregando uma vela. Quem passa em frente de carro vê crianças atravessando a rua correndo em plena madrugada, desaparecendo do outro lado. Outro relato muito comum de quem mora perto é de que nas madrugadas vultos pequenos correm pelo lado de dentro da cerca e um ou outro gritinho ou risadinha de criança é ouvido. Mas quem conseguiu entrar disse que uma sensação de melancolia toma conta e que é assustador ouvir os passinhos correndo e se aproximando. Eles também ouvem crianças gritando, cantando e até o som de uma corda batendo no chão, como se um bando de crianças invisíveis brincasse de pular corda. E esses espíritos se aproximam e às vezes tocam os vivos, puxando suas roupas ou cutucando. A propriedade continua pertencendo à cidade de Seward, mas nada que se tente construir lá vai para frente, nem mesmo uma reforma, e por isso permanece abandonada. Nesse caso até que pode mesmo se tratar de espíritos de crianças, das que morreram no terremoto, ou pode se tratar de espíritos errantes, que, encontrando uma casa abandonada e com a energia da morte, se apoderaram do lugar e se passam por crianças. E aí pode sim ser algo bem mais perigoso. Esse bar é muito especial, eu tomaria uma cervejinha nele. Começou funcionando como um bordel em 1898 e era a única diversão dos garimpeiros, que eram a maioria dos moradores de Skagway. Com 2 andares, tinha no térreo o salão, onde eram servidas as bebidinhas, os homens jogavam, conversavam, e no segundo andar ficavam os quartos, 10 quartos, onde eles podiam, ficar mais à vontade com as meninas. Nesses quartos, o curioso é que havia portas secretas que davam para túneis e levavam para outras partes da casa ou até para o lado de fora. Isso servia de rota de fuga para as mulheres caso corressem algum perigo. Isso tinha um motivo. A cidade era muito perigosa, era administrada por gangsters. Muitos malfeitores estavam misturados, infiltrados entre os garimpeiros. E para as mulheres as coisas eram bem difíceis. Então essas portas secretas eram a única segurança que elas tinham. E quem quisesse ficar com uma das meninas tinha uma maneira bem original de escolher quem queriam. Havia 10 bonequinhas que representavam as 10 damas que trabalhavam lá. Sim, era obrigatório chamá-las de damas ou madames. Essas bonequinhas eram iguaizinhas a elas e ficavam em uma espécie de vitrine. Se a boneca estivesse deitada, o cliente teria que esperar ou então escolher outra, porque essa estava ocupada. Mas se estivesse de pé, então estaria disponível. E o Salão da Cebola Vermelha fez muito sucesso durante muitos anos e era muito bem administrado pela Madame Lídia. Além de ser até então o único bordel da cidade, era também o salão de baile mais chique. Só que conforme o ouro ia sendo encontrado, mais e mais pessoas iam chegando e atrás delas empresários, comerciantes. Então a cidade que antes tinha algumas centenas de habitantes, de repente já tinha 30 mil. E aí outros salões foram aparecendo, ainda maiores e mais elegantes.
habitantes. E aí não teve jeito, o Cebola Vermelha foi ficando menos popular, atraindo cada vez menos clientes até fechar suas portas. Conforme os anos foram passando, a casa foi usada para outros fins. Durante a Segunda Guerra Mundial foi um quartel, depois uma lavanderia, uma padaria, foi loja de presentes e até uma estação de TV. Mas hoje é de novo um bar, e o mais legal, com a decoração reproduzindo o máximo possível a maneira como era no auge da Corrida do Ouro. E o andar de cima é um museu com as lembranças do bordel, inclusive com os objetos e os móveis originais da época. Mas não são só os objetos e móveis daquele tempo que estão por lá, não. Além das manifestações sobrenaturais, como as portas batendo, luzes piscando e um ou outro vulto atravessando o salão, há 2 fantasmas residentes. Um deles é perigoso, assim como foi em vida, claro, não é porque morreu que virou santo. Seu nome é John. Era um garimpeiro e marginal nas horas vagas. Um homem bem violento, vivia metido em brigas e tinha até boatos de ter algumas mortes nas costas em outros estados. E com esse currículo maravilhoso, nem as madames do Cebola Vermelha queriam passar a noite com ele, mesmo que ele oferecesse ouro. E é claro que isso deixava o homem possesso de raiva. Para piorar, ele tinha uma preferida, era apaixonado por uma das moças e todas as noites tentava ficar com ela. Ele não a deixava em paz. Certa noite ele levou bastante ouro, que ele mesmo tinha garimpado na esperança de conseguir uma noite com a moça. Mas de novo foi recusado e, furioso, partiu para cima dela para conseguir o que queria à força. Ela ia se defendendo como podia, chegou até a apanhar dele. E aí ficou de saco cheio e puxou um punhal da meia. Foi um golpe só e o traste despingolou no chão. O John morreu, mas não quis sair de lá. E hoje quem sofre nas mãos dele são os funcionários e os clientes. Ele continua a ser o valentão, a ser violento e ataca tanto espiritualmente quanto fisicamente. Os funcionários acreditam que, como tudo reproduz a época em que John frequentava o salão, ele pensa que o tempo não passou. E as garçonetes passam aperto quando ele resolve aparecer, porque elas trabalham vestidas como as damas da Madame Lídia. Quando ele está para chegar, o lugar se enche com um cheiro horrível de carniça. John derruba as coisas, quebra copos, puxa os cabelos das garçonetes e empurra os funcionários e os clientes escada abaixo. Só que muito mais gentil é o espírito da Madame Lídia, que também não quis deixar o Cebola Vermelha. Como eu tinha dito, Madame Lídia foi a dona do bordel e cuidava do lugar com muito carinho, assim como cuidava das suas meninas. Ao contrário de John, que traz com ele o cheiro de carne podre, Madame Lídia vem com um perfume doce e forte que toma conta de tudo. Ela é um fantasma muito querido e continua a cuidar das suas plantinhas. É claro que não são mais as mesmas da época, mas quando a atual dona do salão chegou uma manhã para trabalhar, viu a terra molhada, não tinha chovido, ninguém tinha chegado antes dela e era exatamente onde Madame Lídia tinha suas plantas no passado. Então, na mesma hora, ela encheu o pedaço com vasinhos novos e a Madame as rega todas as manhãs. No quarto que foi dela, suas coisas continuam lá e ela se materializa sempre. Primeiro chega o perfume, depois se pode vê-la andando pelo salão e pelos quartos. Mas parece que ela não gosta muito dos homens, não. Então aparece e se comunica mais com as mulheres. Inclusive foi uma das funcionárias que descobriu o nome do espírito. Ela estava trabalhando e ouviu claramente uma voz feminina dizendo em seu ouvido: Lídia. E aí depois bastou uma pesquisa nos arquivos da cidade para saber que era esse mesmo nome da dona do bordel e que a causa de sua morte foi sífilis. E segundo quem já viu, Lídia tem mesmo as marcas da doença no rosto. No quarto dela há pontos onde a temperatura cai bruscamente e alguns clientes que tiraram fotos captaram orbes, manchas brancas, luzes e até o contorno bem sutil de um rosto de mulher. Vamos acampar na neblina? Fica aí, vai por mim que vai valer a pena. Só que antes, deixa aí seu like generoso, comenta bastante e deixa a sua batata. Whittier, no Alasca, é uma cidade de cerca de 51 km², 32 com terra e 18 cobertos por água, e sua população é de incríveis 218 habitantes. E é um lugar bem diferente de tudo aí. Tem algumas curiosidades que eu acho que vale a pena contar aqui. Todos os 218 habitantes moram no mesmo prédio de 14 andares. Lá tem tudo. Tem igreja, delegacia, comércio, tem até correio. A cidade está entre o mar e as montanhas. E quem quiser chegar lá só de barco ou por um túnel. Esse prédio foi transformado em residência só em 1969. Mas é mais antigo que isso. Foi projetado em 1950 para ser um quartel do exército.
exército. Originalmente, seriam 2 prédios, com o objetivo de deixar a base longe da antiga União Soviética durante a Guerra Fria. Só que um deles, o alojamento dos soldados, acabou abandonado. Ao redor desses 2 prédios há também um ginásio militar que serve de garagem para barcos e um hotel que hoje é uma lavanderia e um restaurante. Mas a maioria dos moradores não sai mesmo do prédio principal, nem precisa. A paisagem ao redor é maravilhosa e isso chama turistas até lá. Claro que eles não vão se hospedar no prédio e nem no hotel, que nem é mais hotel, mas eles podem acampar nos arredores. Tem um lugar específico para isso, com vagas para trailers e para barracas. E é aí que a coisa fica boa. A maneira mais fácil de chegar ao acampamento é pelo túnel. E mais fácil é só um jeitinho de falar, né? Com muito otimismo, porque o outro jeito é só um barco para longas distâncias que sai uma vez por mês. Mas o próprio túnel já é assustador. Passando por dentro da montanha, é longo, é estreito e escuro, muito escuro. E dizem que dirigir por lá é perturbador, porque os motoristas têm a impressão de que a qualquer momento algo pode pular em cima do carro ou passar na frente. E alguns viram vultos transitando por lá, mesmo sabendo que é impossível que tenha alguém vivo andando a pé naquele lugar. Só para vocês terem uma ideia, o túnel é tão estreito que somente um carro pode passar por vez e em um único sentido. Então quem vai precisa revezar com quem volta. E aí, depois de 4 quilômetros de túnel, ele finalmente acaba e o carro sai à beira-mar. E é tudo completamente coberto por uma neblina espessa que bloqueia totalmente a visão. Depois de tentar se situar e conseguir encontrar o acampamento, o turista imagina que pode relaxar, né? Não. Não é assim não, porque sons estranhos começam a perturbar a cabeça. Às vezes é um assovio comprido, fininho, que ecoa vindo sabe-se lá de onde. Tem também aquela sensação de que milhares de olhos estão observando de todos os cantos. E aí dá medo mesmo, porque o menor dos problemas é que esses olhos sejam de espíritos. Isso porque podem ser ursos, podem ser alces. Já pensou se for pé grande? Vai saber. E também há muitos vultos e sombras passando pra lá e pra cá. Dizem também que à noite a coisa piora. Os sons são terríveis. São gritos, rosnados e até vozes misturadas ao vento. E só Deus sabe o que mais pode estar escondido espreitando naquela neblina que nunca se dissipa, nem no verão. E vocês se lembram dos 2 prédios que eu falei antes? Pois é, o prédio que ficou completamente abandonado, o Buckner, é infestado de atividade sobrenatural. Quando foi concluído em 1953, estava prontinho para aguentar ataques de bombas, abrigar com muita segurança 1000 soldados e, além dos alojamentos, tinha salão de boliche, cinema e uma prisão. Mas em pouco tempo os soldados deixaram o lugar e os fantasmas tomaram conta. Por causa dos relatos dos moradores do outro prédio, alguns curiosos decidiram entrar nele para comprovar e acharam o que procuravam. Um deles explorava o prédio abandonado e acabou parando em uma sala muito escura. Não conseguia ver nada, até que com a ajuda da lanterna viu que estava em um auditório de cerca de 300 lugares. Era o cinema. E lá ele disse ter sentido um pavor surreal. Uma atmosfera pesada baixou como se fosse algo sólido batendo nas costas. Parecia que havia muitas pessoas ali com ele. E ele não conseguia ver nenhuma. Seu coração batia tão forte, o medo era tão grande, que ele temia desmaiar. E o que piorou muito foi que ele já não ouvia mais as vozes de seus companheiros que exploravam outras partes do prédio, mas ouvia batidas bem pertinho dele, passos bem ao lado. E o que mais assustou era que no andar de cima parecia que tinha um animal muito grande correndo de um lado para o outro. E o som do vento assoviando o fez sair correndo de lá. E finalmente conseguiu se encontrar com os amigos que já estavam do lado de fora e esperando por ele. Ele contou sua experiência no cinema e os amigos contaram que tinham andado por todo aquele prédio e que não tinha nenhum animal lá dentro, muito menos um dos grandes. Só que ele não foi o único que passou por um perrengue lá dentro. Um dos amigos disse que ouviu água escorrendo bem ao lado dele, como se tivessem aberto uma torneira. Só que é óbvio, não tinha torneira nenhuma e muito menos água encanada. Do outro prédio, o que é habitado pelos vivos, é possível ouvir as vozes conversando e cantando vindas do prédio abandonado. E às vezes isso dura a noite toda. Só que eles também convivem com os espíritos. Durante a noite eles acordam muito assustados com um estrondo tão forte que chega a tremer as estruturas, mas nunca encontraram a razão para isso. Tem também muitas batidas nas paredes, objetos caindo, torneiras abrindo, vozes que os chamam pelo nome, batem a porta, mas nunca tem ninguém. Tem um fantasma que sobe e desce as escadas assoviando. Ele percorre todos os andares
lugares e, segundo dizem, a música que ele assovia é enervante. Outro fantasma tem passos muito pesados e anda pelos corredores, só que ninguém nunca ouviu, porque pelo barulho que faz ao caminhar parece ser enorme, parece ser um gigante, então ninguém se arrisca a espiar. O problema é que de vez em quando ele bate as portas dos apartamentos ou toca a campainha. E os espíritos não se contentam em ficar só nos corredores e escadas. Todos os moradores já tiveram um encontro com uma aparição que faz muito barulho e bagunça na cozinha, como se revirasse armários e gavetas procurando alguma coisa. A impressão é de que a cozinha vai estar toda arrebentada, mas quando alguém vai ver, tá tudo no lugar, bonitinho, limpinho. Mas aí vem o susto, porque o fantasma não percebe que chegou alguém e continua a procurar algo que só ele sabe o que é. O morador chegou a dar um tiro na parede. Certa noite ele acordou com uma barulhada infernal na cozinha. Como morava sozinho, achou que alguém estava invadindo, então pegou sua arma. Ao acender a luz, deu de cara com o fantasma, se assustou e atirou. O espírito foi lentamente se desvanecendo no ar e desapareceu. Ninguém sabe explicar com exatidão o motivo pela cidade ser tão cheia de assombrações. O mais provável é que algo tenha acontecido há muito tempo naquele solo e atraiu esses espíritos. Outros pensam que é só pelo fato de estar mesmo abandonado. Mas tirando o susto, nunca ninguém foi atacado ou afetado espiritualmente. Então, os moradores se acostumaram e vivos e mortos vivem em completa harmonia. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like para ajudar a gente. E se você quiser me ajudar ainda mais para comprar ração, remédio dos bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se a partir de R$1 por mês. Todos esses links estão na descrição de todos os vídeos, lá no finalzinho, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.